Olá pessoal! Iniciamos com esta aula o capítulo 5 do curso de Fundamentos de Aeronáutica. Neste capítulo, irei apresentar alguns dos conceitos básicos da aerodinâmica, disciplina esta essencial para o desenvolvimento do projeto de uma aeronave e na avaliação de sua performance. Os conceitos de aerodinâmica são abordados em profundidade num curso de graduação de Mecânica dos Fluidos. Para quem já fez esse curso, este é um bom momento para relembrar e fixar alguns pontos importantes dessa disciplina, aplicados aqui na aeronáutica. Para os demais, esta é uma grande oportunidade de aprender alguns conceitos fundamentais da aerodinâmica do voo, já que as explicações dadas aqui pelo Universo Exato são de fácil entendimento. Neste capítulo serão abordados os conceitos relacionados ao movimento dos fluidos, como a camada limite, o escoamento turbulento, a formação da esteira de arrasto, a equação de Bernoulli, assim como os principais coeficientes aerodinâmicos. A mecânica dos fluidos estuda o fluido tanto em movimento, a dinâmica dos fluidos, quanto em repouso, a estática dos fluidos. Mas o que é um fluido? Como vocês já devem saber, a matéria é classificada em sólido, líquido e gás. Em altas temperaturas, também pode ser encontrada na forma de plasma. No entanto, os gases e os líquidos são também definidos como fluidos. Mas o que distingue um sólido de um fluido? Vamos ver essa simulação para entender essa diferença. Considere que esse objeto sólido se encontre fixo entre duas barras. O sólido, quando está submetido a uma força de cisalhamento, se deforma até um certo limite, proporcional à força aplicada. Ele só se deformará mais se aumentarmos a força exercida sobre ele. Já um fluido se comporta como se fosse formado por camadas com espessuras muito pequenas, que deslizam umas sobre as outras. O fluido se deforma continuamente quando está submetido a uma força de cisalhamento, por menor que seja essa força. Note que, neste caso, a velocidade do fluido, que está diretamente em contato com a superfície sólida, tem a mesma velocidade da superfície. Isso é devido à condição de não deslizamento dos fluidos em contato com superfícies sólidas. Esta característica é muito importante para o entendimento da camada limite, assunto para uma aula mais à frente deste capítulo. A força de resistência à sua deformação que um fluido possui é chamado de viscosidade. Vamos entender melhor o que é viscosidade. Para um mesmo objeto, quanto maior a viscosidade do fluido ao qual o objeto se encontra imerso, maior a resistência ao movimento ele sofrerá. Se soltarmos duas esferas feitas com o mesmo material e com o mesmo peso em um tanque cheio de óleo e outra esfera em um tanque cheio de água, obviamente a esfera do tanque de óleo levará mais tempo para chegar ao fundo, devido ao óleo possuir maior viscosidade. Na aeronáutica, a viscosidade é um fenômeno físico que define um importante fator aerodinâmico, o arrasto. Nesta simulação, a seção de uma asa se encontra em movimento imerso no fluido que compõe a atmosfera, o ar. Ela sofrerá os mesmos efeitos viscosos do exemplo da esfera à esquerda. É claro que com uma intensidade bem menor, se considerarmos a mesma velocidade. O ar, como elemento central no estudo da aerodinâmica, tem viscosidade relativamente pequena. Em poucos casos, podemos considerá-lo como um fluido perfeito, ou seja, que possui viscosidade zero, conhecido como fluido não viscoso. Isso não significa que ele não possui viscosidade, é apenas uma consideração para viscosidades muito pequenas, para a simplificação dos cálculos, já que todos os fluidos possuem viscosidade.
Este e outros tipos de arrasto serão bem detalhados em capítulos mais à frente. A capacidade de se comprimir um fluido e, consequentemente, mudar a sua densidade é uma outra característica importante. Os líquidos, quando submetidos a um aumento de pressão, variam muito pouco o seu volume. Neste caso, o nível de compressibilidade pode ser considerado desprezível, classificando-os como fluidos incompressíveis. Os gases, por outro lado, são altamente compressíveis. Sua densidade varia consideravelmente com o aumento da pressão. Quando analisamos os foguetes e as aeronaves que operam em alta velocidade, a velocidade do ar é normalmente expressa em termos de número de Mach. O número de Mach é uma unidade adimensional definida pela razão entre a velocidade do ar dividido pela velocidade do som nas condições em que ele se encontra. Os valores da velocidade do som para diferentes altitudes atmosféricas foram apresentados no capítulo anterior. A introdução do conceito de número de Mach neste momento do curso é de extrema importância, pois várias condições são estabelecidas em função do seu valor. Voltando ao conceito de compressibilidade do ar, para aeronaves que operam em baixa velocidade, ou seja, Mach menor do que 0,3, podemos desprezar os efeitos compressíveis e considerar o ar como um fluido incompressível. Novamente, apenas uma consideração. Basicamente, existem duas formas diferentes de visualizar o escoamento. A primeira delas é a representação do movimento de uma partícula ao longo do tempo, em um escoamento qualquer. Ela é conhecida como método lagrangiano, onde é desenhado a chamada linha de trajetória, ou pathline. A segunda forma é conhecida como método euleriano, onde o campo de velocidade do escoamento é determinado em um instante de tempo. As linhas que representam o movimento do fluido são chamadas de linhas de corrente, ou streamlines em inglês. No estudo da aerodinâmica de aeronaves, esses conceitos são bastante empregados. Um último conceito relacionado ao escoamento apresentado nesta aula diz respeito à variação da velocidade. O fluxo pode ser definido como unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Normalmente, um fluxo ocorre em 3 dimensões. No entanto, quando a variação da velocidade em uma certa direção é muito pequena, podemos, para efeito de simplificação dos cálculos, assumir que não existe variação da velocidade nesta direção. Neste exemplo, um fluido qualquer escoa em regime permanente, ou seja, com uma vazão constante dentro de uma tubulação. No meio do seu percurso, ele sofre uma expansão. Percebam que, devido à vazão ser constante, quando ocorre a expansão, o fluido reduz a sua velocidade média, representado pelas setas de menor comprimento. Em uma aula mais à frente deste capítulo, vou mostrar a equação que comprova este efeito. Neste exemplo simplificado do escoamento, só existe variação de velocidade na direção x. O escoamento, neste caso, é considerado unidimensional e é utilizado apenas para calcular a velocidade média do escoamento em uma determinada seção. Neste segundo exemplo, que representa com mais exatidão o escoamento real, o perfil de velocidade se desenvolve ao longo da tubulação, até atingir a condição de escoamento completamente desenvolvido. O desenvolvimento do perfil de velocidade ocorre devido à condição de não deslizamento na superfície, já mencionado no início dessa aula. Da entrada da tubulação até o instante em que o escoamento se torna completamente desenvolvido, o escoamento é bidimensional, considerando tanto o eixo de coordenada retangular quanto cilíndrica. Mas como esses efeitos dinâmicos dos fluidos ocorrem em escoamentos externos na superfície das aeronaves, por exemplo?
Isso é assunto para as próximas aulas, onde mostrarei os conceitos apresentados aqui sendo aplicados na superfície da asa de uma aeronave. Então, até lá!